Olá, está começando Diversidade, o principal espaço da psicologia na televisão brasileira. Diversidade é uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nós vamos começar o programa de hoje mostrando o trabalho de uma psicóloga dentro do sistema carcerário. Só que nesse caso, ela não é membro de uma equipe de acompanhamento. Elisa Malacrida é diretora-geral do Centro de Ressocialização de Araçatuba, no interior de São Paulo. Esse é o Centro de Ressocialização de Araçatuba, o primeiro no estado construído de acordo com uma nova ideia de privação da liberdade e punição. O objetivo é fazer com que os cerca de 200 internos realmente aproveitem o tempo aqui para aprender, mudar e voltar para o mundo de fora inseridos na sociedade. Para isso funciona aqui a chamada humanização da pena. E não é à toa que na direção geral do centro está uma psicóloga. Elisa comanda uma equipe de 8 profissionais e ainda o pessoal da administração e da segurança. Toca o barco com um misto de delicadeza e pulso firme, sempre do ponto de vista da psicóloga que é. A gente realmente traz muito da psicologia na questão do gerenciamento de pessoas, na questão do trabalho multidisciplinar, né? Que é algo que se traz mesmo da psicologia para ser implantada aqui. E em relação aos trabalhos técnicos e aos outros, até da questão da segurança, é importante a visão do psicólogo de como é a visão do ser humano, né? A visão global dele enquanto pessoa, que o interno que está aqui no CR cumprindo a pena privativa de liberdade, ele é uma pessoa. O Centro de Ressocialização não tem muros altos nem guardas armados. Em vez de celas e números, alojamentos e nomes próprios. Meu nome é Silvio. Eu me chamo Fernando. Meu nome é Tiago. Me chamo William. Numa das salas, mais uma psicóloga se faz presente. Durante o processo, né, a gente promover a reflexão do que trouxe ele a praticar um delito, para que ele possa pensar isso e, se com a ajuda, não voltar mais a praticar um delito. A ansiedade é muito grande para sair à vontade, aí cabeça vira, volta como se estivesse se iniciando, assim, como se estivesse vindo presos de novo. Hoje, nesse grupo, o assunto são as grades, as de fora que limitam a liberdade e as de dentro que impedem a valorização deles como indivíduos. E a psicóloga tem uma aliada importante. É uma parceria, né? O trabalho é importante. Eu acredito que eu aprendo com a psicóloga e ela também comigo. O objetivo desse grupo é poder fazer trocas entre eles, trocas de vivência, troca do que pensa, do que espera da vida, para reconstituir essas pessoas, né? Então a gente trabalha muito o que fez antes de vir para cá, por que fez essas coisas, né? E o que levou ele, para que a gente reconstrua e ele possa escrever uma história diferente na hora que ele voltar à sociedade. Com elas eu aprendi muito, dar valor em mim mesmo, na minha vida. Aqui se trata a gente com amor, carinho, entendeu? Passo o que é bom pra gente, isso eu aprendi comigo, pra mim, e passo também pra minha família e pros meus filhos. Quando Porfírio chegou aqui, não sabia nem escrever o próprio nome. Aprendeu isso e muito mais. Penso de sair daqui e voltar ao meu trabalho, igual eu voltava antes. Trabalhava vendendo fruta ainda, na rua, né? E continuar estudando na rua. Eles chegam aqui desestimulados, achando que a escola não tem futuro, que não faz parte mais da vida deles. E aos poucos, quando eles vão sendo inseridos aqui na sala de aula, eles voltam a sentir esse ânimo e essa participação, esse companheirismo, eles aprendem a restabelecer aqui dentro. Nas oficinas, eles fabricam de tudo. Cristiano, dependente químico em recuperação, constrói o brinquedo e o novo rumo da própria vida. Eu troquei a droga por muitas coisas boas. Tem muitos projetos agora na minha vida. Melhorou bastante. E vai melhorar mais ainda, né? Se Deus quiser. Galeano, assim como os outros, ganha um salário médio de R$100 pela venda dos produtos e deixa aqui um cuidado e um capricho que vai levar pela vida toda. Tem que pegar o trabalho firme e ficar concentrado naquele trabalho. O que você sente quando você está aqui concentrado fazendo isso? Sinto um pouco... Fico bastante orgulhoso, viu? E hoje é dia de visita. Clarice vem ver Fábio e sabe que a psicóloga no comando faz toda a diferença. A psicóloga, ela já é instruída, né, para lidar com as pessoas, né? Assim, pessoas complicadas, às vezes problema complicado, né?
Eu acho muito bom, sim. Eles precisam muito, né? Apesar, assim, de tudo que eles fazem, eles são muito carentes. As pessoas que estão aqui, eles são muito carentes. Eu aprendi a amadurecer mais aqui no CR, aqui, com o apoio de todos aqui, de todos os internos também, da direção, muito bem tratada. Qual que é o teu projeto quando sair daqui? Meu projeto é ajudar meu pai, trabalhar junto com meu pai. É uma satisfação, é um prazer muito grande, porque enquanto profissional, né, da área de psicologia, quando você vê o ser humano melhorando, sabe, aprendendo e até feliz, demonstrando alegria por estar vindo trazer para você suas conquistas, né, que eles vêm mostrar, sabe, vêm contar o que aconteceu na família, que mudança que ele teve, como que ele conseguiu se controlar com tal situação, né? É um prazer imenso, né? Você está realmente vendo que o seu trabalho tem fundamento, que o seu trabalho está sendo positivo, né? Está dando certo. E é ao som de um solo de sax que Flávio espera pela liberdade. Eu acho que agora, né, pelo que já passei, o mais difícil já foi, então agora realmente é só aguardar, né? E na expectativa aí de recomeçar, e tô pensando em dar sequência aí nos estudos, né? Enquanto isso, inunda o lugar e os sonhos que moram aqui com uma bela melodia. Mais um exemplo de que o psicólogo já rompeu o espaço do consultório e está inserido em cada vez mais ambientes, sejam na esfera pública ou privada. Mas como anda a formação de novos psicólogos? Como os cursos superiores de psicologia são regulamentados? Diversidade mostra como estão sendo preparados os novos profissionais da psicologia. Regulamentada pela primeira vez em 1962, a graduação em psicologia começa a tomar nova forma neste ano. Em 8 de abril, o Ministério da Educação homologou as novas diretrizes curriculares do curso, uma mudança discutida e desejada há tempos pela categoria. Nós estamos em processo de reformulações, justamente para que a formação do psicólogo, né, ela priorize as condições e as necessidades da nossa realidade brasileira. Segundo dados da ABEP, existem 198 instituições de ensino de psicologia no país. O número de cursos seria pelo menos 2 vezes maior, concentrados principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Para a professora Cecília Pescatori, nem todos, porém, conseguem desenvolver as condições adequadas para o ensino. Quando a gente fala num ensino adequado e qualidade, nós não estamos só falando da relação, né, da qualificação do professor, nós estamos falando numa estrutura que possibilite, né, este ensino. Então, estrutura desde biblioteca, estrutura de estágios, né, estrutura de projetos extensionistas, projetos de pesquisa, enfim, a universidade que esteja preocupada com uma qualificação no sentido de produção do conhecimento e de ensino também. Ao lado de outras carreiras como medicina e direito, as graduações em psicologia dependem de autorização do MEC para começarem a funcionar. Para a coordenadora do curso da Uninove, Yara Nico, isso foi uma vantagem para a instituição. Por orientação do Ministério, o curso foi montado seguindo as novas diretrizes, que seriam aprovadas 1 ano depois. Ele está baseado em umas diretrizes que eu diria que, sinteticamente, colocam como uma novidade, né, um currículo que é baseado num núcleo comum e em ênfase de aprofundamento. Um projeto pedagógico que não configure nem uma super especialização, nem um pupurri de quase tudo que o psicólogo pode fazer. Para os alunos,
Olá, está começando Diversidade, o principal espaço da psicologia na televisão brasileira. Diversidade é uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nós vamos começar o programa de hoje mostrando o trabalho de uma psicóloga dentro do sistema carcerário. Só que nesse caso, ela não é membro de uma equipe de acompanhamento. Elisa Malacrida é diretora-geral do Centro de Ressocialização de Araçatuba, no interior de São Paulo. Esse é o Centro de Ressocialização de Araçatuba, o primeiro no estado construído de acordo com uma nova ideia de privação da liberdade e punição. O objetivo é fazer com que os cerca de 200 internos realmente aproveitem o tempo aqui para aprender, mudar e voltar para o mundo de fora inseridos na sociedade. Para isso funciona aqui a chamada humanização da pena. E não é à toa que na direção geral do centro está uma psicóloga. Elisa comanda uma equipe de 8 profissionais e ainda o pessoal da administração e da segurança. Toca o barco com um misto de delicadeza e pulso firme, sempre do ponto de vista da psicóloga que é. A gente realmente traz muito da psicologia na questão do gerenciamento de pessoas, na questão do trabalho multidisciplinar, né? Que é algo que se traz mesmo da psicologia para ser implantada aqui. E em relação aos trabalhos técnicos e aos outros, até da questão da segurança, é importante a visão do psicólogo de como é a visão do ser humano, né? A visão global dele enquanto pessoa, que o interno que está aqui no CR cumprindo a pena privativa de liberdade, ele é uma pessoa. O Centro de Ressocialização não tem muros altos nem guardas armados. Em vez de celas e números, alojamentos e nomes próprios. Meu nome é Silvio. Eu me chamo Fernando. Meu nome é Tiago. Me chamo William. Numa das salas, mais uma psicóloga se faz presente. Durante o processo, né, a gente promover a reflexão do que trouxe ele a praticar um delito, para que ele possa pensar isso e, se com a ajuda, não voltar mais a praticar um delito. A ansiedade é muito grande para sair à vontade, aí cabeça vira, volta como se estivesse se iniciando, assim, como se estivesse vindo presos de novo. Hoje, nesse grupo, o assunto são as grades, as de fora que limitam a liberdade e as de dentro que impedem a valorização deles como indivíduos. E a psicóloga tem uma aliada importante. É uma parceria, né? O trabalho é importante. Eu acredito que eu aprendo com a psicóloga e ela também comigo. O objetivo desse grupo é poder fazer trocas entre eles, trocas de vivência, troca do que pensa, do que espera da vida, para reconstituir essas pessoas, né? Então a gente trabalha muito o que fez antes de vir para cá, por que fez essas coisas, né? E o que levou ele, para que a gente reconstrua e ele possa escrever uma história diferente na hora que ele voltar à sociedade. Com elas eu aprendi muito, dar valor em mim mesmo, na minha vida. Aqui se trata a gente com amor, carinho, entendeu? Passo o que é bom pra gente, isso eu aprendi comigo, pra mim, e passo também pra minha família e pros meus filhos. Quando Porfírio chegou aqui, não sabia nem escrever o próprio nome. Aprendeu isso e muito mais. Penso de sair daqui e voltar ao meu trabalho, igual eu voltava antes. Trabalhava vendendo fruta ainda, na rua, né? E continuar estudando na rua. Eles chegam aqui desestimulados, achando que a escola não tem futuro, que não faz parte mais da vida deles. E aos poucos, quando eles vão sendo inseridos aqui na sala de aula, eles voltam a sentir esse ânimo e essa participação, esse companheirismo, eles aprendem a restabelecer aqui dentro. Nas oficinas, eles fabricam de tudo. Cristiano, dependente químico em recuperação, constrói o brinquedo e o novo rumo da própria vida. Eu troquei a droga por muitas coisas boas. Tem muitos projetos agora na minha vida. Melhorou bastante. E vai melhorar mais ainda, né? Se Deus quiser. Galeano, assim como os outros, ganha um salário médio de R$100 pela venda dos produtos e deixa aqui um cuidado e um capricho que vai levar pela vida toda. Tem que pegar o trabalho firme e ficar concentrado naquele trabalho. O que você sente quando você está aqui concentrado fazendo isso? Sinto um pouco... Fico bastante orgulhoso, viu? E hoje é dia de visita. Clarice vem ver Fábio e sabe que a psicóloga no comando faz toda a diferença. A psicóloga, ela já é instruída, né, para lidar com as pessoas, né, assim, pessoas complicadas, às vezes problema complicado, né.
Eu acho muito bom, sim. Eles precisam muito, né? Apesar assim, de tudo que eles fazem, eles são muito carentes. As pessoas que estão aqui, eles são muito carentes. Eu aprendi a amadurecer mais aqui no CR, aqui, com o apoio de todos aqui, de todos os internos também, da direção, muito bem tratada. Qual que é o teu projeto quando sair daqui? Meu projeto é ajudar meu pai, trabalhar junto com meu pai. É uma satisfação, é um prazer muito grande, porque enquanto profissional, né, da área de psicologia, quando você vê o ser humano melhorando, sabe, aprendendo e até feliz, demonstrando alegria por estar vindo trazer para você suas conquistas, né, que eles vêm mostrar, sabe, vêm contar o que aconteceu na família, que mudança que ele teve, como que ele conseguiu se controlar com tal situação, né? É um prazer imenso, né? Você está realmente vendo que o seu trabalho tem fundamento, que o seu trabalho está sendo positivo, né? Está dando certo. E é ao som de um solo de sax que Flávio espera pela liberdade. Eu acho que agora, né, pelo que já passei, o mais difícil já foi, então agora realmente é só aguardar, né? E na expectativa aí de recomeçar, e tô pensando em dar sequência aí nos estudos, né? Enquanto isso, inunda o lugar e os sonhos que moram aqui com uma bela melodia. Mais um exemplo de que o psicólogo já rompeu o espaço do consultório e está inserido em cada vez mais ambientes, sejam na esfera pública ou privada. Mas como anda a formação de novos psicólogos? Como os cursos superiores de psicologia são regulamentados? Diversidade mostra como estão sendo preparados os novos profissionais da psicologia. Regulamentada pela primeira vez em 1962, a graduação em psicologia começa a tomar nova forma neste ano. Em 8 de abril, o Ministério da Educação homologou as novas diretrizes curriculares do curso, uma mudança discutida e desejada há tempos pela categoria. Nós estamos em processo de reformulações, justamente para que a formação do psicólogo, né, ela priorize as condições e as necessidades da nossa realidade brasileira. Segundo dados da ABEP, existem 198 instituições de ensino de psicologia no país. O número de cursos seria pelo menos 2 vezes maior, concentrados principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Para a professora Cecília Pescatori, nem todos, porém, conseguem desenvolver as condições adequadas para o ensino. Quando a gente fala num ensino adequado e qualidade, nós não estamos só falando da relação, né, da qualificação do professor, nós estamos falando numa estrutura que possibilite, né, este ensino. Então, estrutura desde biblioteca, estrutura de estágios, né, estrutura de projetos extensionistas, projetos de pesquisa, enfim, a universidade que esteja preocupada com uma qualificação no sentido de produção do conhecimento e de ensino também. Ao lado de outras carreiras como medicina e direito, as graduações em psicologia dependem de autorização do MEC para começarem a funcionar. Para a coordenadora do curso da Uninove, Yara Nico, isso foi uma vantagem para a instituição. Por orientação do Ministério, o curso foi montado seguindo as novas diretrizes, que seriam aprovadas 1 ano depois. Ele está baseado em umas diretrizes que eu diria que, sinteticamente, colocam como uma novidade, né, um currículo que é baseado num núcleo comum e em ênfase de aprofundamento. Um projeto pedagógico que não configure nem uma super especialização, nem um pupurri de quase tudo que o psicólogo pode fazer. Para os alunos, essa postura ajudou a olhar a carreira de uma maneira diferente e permite ter novas perspectivas para a profissão. Eu entrei assim com a expectativa da psicanálise, porque eu conhecia só esse ramo. Então, Freud, para mim, era assim, endeusado. Hoje, já estou vendo outros caminhos, estou conhecendo outras coisas, porque a faculdade me proporcionou isso. Você entra numa faculdade, você não pode ter um olhar, né,
cerrado, um olhar para uma área só. E você aqui, você está conseguindo isso, você está conseguindo ter vários olhares, psicologia social, psicanálise, comportamental, fenomenologia, e você não precisa escolher. Você pode ir estudando, você pode ir vendo, e depois você faz um agrupamento para você ver aonde você quer ir, qual área você quer ir. Você não precisa ser um psicólogo clínico. Você também pode ser um psicólogo clínico, mas você pode ser um psicólogo que trabalha na comunidade, por exemplo, que o psicólogo tem muito o que fazer em outras áreas. Quanto mais psicólogos existirem, mais serviços e atendimentos aos serviços, né, nós teremos a população. O que nós não podemos fazer é uma defesa de muitos cursos e abertura de muitas vagas se ela não tiver atrelada a essa questão de uma política que também aumente os serviços de psicologia à população. Diversidade faz uma parada rápida e volta já já. Quando você acredita no esforço e na dedicação de um jovem, a vida dele começa a mudar. Novos caminhos surgem diante dos seus pés e o impossível deixa de existir. Se eu cheguei até aqui, foi porque alguém acreditou em mim. O primeiro degrau da vida de uma pessoa pode ser a sua ajuda. Empresário, dê um emprego a um jovem aprendiz. Lembre-se que você chegou até aqui porque um dia alguém lhe deu uma oportunidade. Você pode e você deve. Vamos começar esse segundo bloco com lápis e papel na mão. É a Agenda Diversidade. Entre os dias 2 e 9 de outubro, a Casa do Psicólogo promove o curso Psicologia Hospitalar, a psicologia clínica no Hospital Geral. As informações você consegue pelo telefone 30 34 3600, ramal 200, ou então pelo site www.casadopsicólogo.com.br. No dia 6 de outubro, a Livraria Pulsional promove o debate Políticas de Saúde Mental no Brasil. A livraria fica em Perdizes, na capital paulista. Informações pelo telefone 3675-1190. No dia 15 de outubro, acontece na sede paulista do CRP o Seminário Nacional de Cursos de Especialização em Psicologia. Para obter maiores informações, ligue para 3061-9494, ramal 151, ou mande seu e-mail para eventos@crpsp.org.br. Adoção. Um momento especial na vida da família que vai receber um novo integrante da noite para o dia. E para a criança, que vai ter a oportunidade que lhe foi negada uma primeira vez, a de fazer parte de um ambiente familiar. Um momento em que a ação do psicólogo é muito importante. E o que dizer quando a adoção não é feita por uma família do formato tradicional? A Constituição do país prevê a possibilidade da adoção de crianças por homossexuais. Mas na prática, como isso ocorre? E qual deve ser o trabalho do psicólogo nesse momento? Diversidade ouviu sobre esse assunto Celso Fogaça. Formado pela Unip, Celso se especializou em psicologia jurídica e trabalha no Fórum da Lapa, na capital paulista, fazendo laudos para a vara da infância e da juventude. Se me perguntassem se eu sou favorável ou contra uma adoção por homossexual, eu diria que eu não sou nem favorável nem contra. Eu sou favorável a uma adoção bem-sucedida. Portanto, uma adoção bem trabalhada, bem elaborada, seja ela por homossexual, seja ela por heterossexual. O que precisa ficar claro é que numa adoção por homossexual, existe aí um problema que tem que ser muito bem trabalhado, entendendo a palavra problema como dificuldades, né? A sociedade vai cobrar dessa pessoa. Então, nós, psicólogos, judiciário, que trabalhamos nesse tipo de caso, nós temos que investir bastante na preparação dessa pessoa, para que essa criança possa ter essa pessoa como bastante continente e possa crescer de uma maneira sadia. O que a lei proíbe é que duas pessoas do mesmo sexo adotem uma criança no aspecto legal, ou seja, que conste o nome dessa criança na certidão de nascimento dela. Portanto, uma pessoa vai adotar, seja ela homem ou seja ela mulher. E é esse o papel que ela vai ter na criação dessa criança. O que existe é uma dificuldade do homossexual, seja ele homem ou mulher, de procurar a vara da infância para fazer um cadastro, porque o preconceito é tão grande que às vezes ele mesmo se assusta da forma como vai ser recebido, né, nas varas. O papel do psicólogo aí realmente é preparar essa pessoa, é poder fazer com que essa pessoa entenda, por mais que ela esteja já preparada e assumido
a sua conduta homossexual, é importante ela saber das dificuldades que isso vai gerar para ela no desenvolvimento dessa relação. Definitivamente não podemos mais limitar a família à sua formação tradicional da história contemporânea: pai, mãe e filhos. O conceito se expandiu e a formação familiar ganhou um sem número de contornos. Entender esse novo momento é um desafio para diversas áreas das ciências humanas. E para conversar sobre esse tema, a psicóloga Ana Bock entrevista a antropóloga Silvia Borelli. Silvia é pesquisadora na área de cultura contemporânea, autora de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Ela é professora dos programas de pós-graduação de Ciências Sociais da PUC de São Paulo e de Antropologia Visual no SENAC de São Paulo. Silvia, Olá, está começando Diversidade, o principal espaço da psicologia na televisão brasileira. Diversidade é uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nós vamos começar o programa de hoje mostrando o trabalho de uma psicóloga dentro do sistema carcerário. Só que nesse caso, ela não é membro de uma equipe de acompanhamento. Elisa Malacrida é diretora-geral do Centro de Ressocialização de Araçatuba, no interior de São Paulo. Esse é o Centro de Ressocialização de Araçatuba, o primeiro no estado construído de acordo com uma nova ideia de privação da liberdade e punição. O objetivo é fazer com que os cerca de 200 internos realmente aproveitem o tempo aqui para aprender, mudar e voltar para o mundo de fora inseridos na sociedade. Para isso funciona aqui a chamada humanização da pena. E não é à toa que na direção geral do centro está uma psicóloga. Elisa comanda uma equipe de 8 profissionais e ainda o pessoal da administração e da segurança. Toca o barco com um misto de delicadeza e pulso firme, sempre do ponto de vista da psicóloga que é. A gente realmente traz muito da psicologia na questão do gerenciamento de pessoas, na questão do trabalho multidisciplinar, né? Que é algo que se traz mesmo da psicologia para ser implantada aqui. E em relação aos trabalhos técnicos e aos outros, até da questão da segurança, é importante a visão do psicólogo de como é a visão do ser humano, né? A visão global dele enquanto pessoa, que o interno que está aqui no CR cumprindo a pena privativa de liberdade, ele é uma pessoa. O Centro de Ressocialização não tem muros altos nem guardas armados. Em vez de celas e números, alojamentos e nomes próprios. Meu nome é Silvio. Eu me chamo Fernando. Meu nome é Tiago. Me chamo William. Numa das salas, mais uma psicóloga se faz presente. Durante o processo, né, a gente promover a reflexão do que trouxe ele
a praticar um delito, para que ele possa pensar isso e, se com a ajuda, não voltar mais a praticar um delito. A ansiedade é muito grande para sair à vontade, aí cabeça vira, volta como se estivesse se iniciando, assim, como se estivesse vindo presos de novo. Hoje, nesse grupo, o assunto são as grades, as de fora que limitam a liberdade e as de dentro que impedem a valorização deles como indivíduos. E a psicóloga tem uma aliada importante. É uma parceria, né? O trabalho é importante. Eu acredito que eu aprendo com a psicóloga e ela também comigo. O objetivo desse grupo é poder fazer trocas entre eles, trocas de vivência, troca do que pensa, do que espera da vida, para reconstituir essas pessoas, né? Então a gente trabalha muito o que fez antes de vir para cá, por que fez essas coisas, né? E o que levou ele, para que a gente reconstrua e ele possa escrever uma história diferente na hora que ele voltar à sociedade. Com elas eu aprendi muito, dar valor em mim mesmo, na minha vida. Aqui se trata a gente com amor, carinho, entendeu? Passo o que é bom pra gente, isso eu aprendi comigo, pra mim, e passo também pra minha família e pros meus filhos. Quando Porfírio chegou aqui, não sabia nem escrever o próprio nome. Aprendeu isso e muito mais. Penso de sair daqui e voltar ao meu trabalho, igual eu voltava antes. Trabalhava vendendo fruta ainda, na rua, né? E continuar estudando na rua. Eles chegam aqui desestimulados, achando que a escola não tem futuro, que não faz parte mais da vida deles. E aos poucos, quando eles vão sendo inseridos aqui na sala de aula, eles voltam a sentir esse ânimo e essa participação, esse companheirismo, eles aprendem a restabelecer aqui dentro. Nas oficinas, eles fabricam de tudo. Cristiano, dependente químico em recuperação, constrói o brinquedo e o novo rumo da própria vida. Eu troquei a droga por muitas coisas boas. Tem muitos projetos agora na minha vida. Melhorou bastante. E vai melhorar mais ainda, né? Se Deus quiser. Galeano, assim como os outros, ganha um salário médio de R$100 pela venda dos produtos e deixa aqui um cuidado e um capricho que vai levar pela vida toda. Tem que pegar o trabalho firme e ficar concentrado naquele trabalho. O que você sente quando você está aqui concentrado fazendo isso? Sinto um pouco... Fico bastante orgulhoso, viu? E hoje é dia de visita. Clarice vem ver Fábio e sabe que a psicóloga no comando faz toda a diferença. A psicóloga, ela já é instruída, né, para lidar com as pessoas, né, assim, pessoas complicadas, às vezes com problema complicado, né. Eu acho muito bom, sim. Eles precisam muito, né, apesar, assim, de tudo que eles fazem, eles são muito carentes. As pessoas que estão aqui, eles são muito carentes. Eu aprendi a amadureci mais aqui no CR, aqui, com o apoio de todos aqui, de todos os internos também, da direção, muito bem tratada. Qual que é o teu projeto quando sair daqui? Meu projeto é ajudar meu pai, trabalhar junto com meu pai. É uma satisfação, é um prazer muito grande, porque enquanto profissional, né, da área de psicologia, quando você vê o ser humano melhorando, sabe, aprendendo e até feliz, demonstrando alegria por estar vindo trazer para você suas conquistas, né, que eles vêm mostrar, sabe, vêm contar o que aconteceu na família, que mudança que ele teve, como que ele conseguiu se controlar com tal situação, né? É um prazer imenso, né? Você está realmente vendo que o seu trabalho tem fundamento, que o seu trabalho está sendo positivo, né? Está dando certo. E é ao som de um solo de sax que Flávio espera pela liberdade. Eu acho que agora, né, pelo que já passei, o mais difícil já foi, então agora realmente é só aguardar, né? E na expectativa aí de recomeçar, e tô pensando em dar sequência aí nos estudos, né? Enquanto isso, inunda o lugar e os sonhos que moram aqui com uma bela melodia. Mais um exemplo de que o psicólogo já rompeu o espaço do consultório e está inserido em cada vez mais ambientes, sejam na esfera pública ou privada. Mas como anda a formação de novos psicólogos? Como os cursos superiores de psicologia são regulamentados? Diversidade mostra como estão sendo preparados os novos profissionais da psicologia.
Regulamentada pela primeira vez em 1962, a graduação em psicologia começa a tomar nova forma neste ano. Em 8 de abril, o Ministério da Educação homologou as novas diretrizes curriculares do curso, uma mudança discutida e desejada há tempos pela categoria. Nós estamos em processo de reformulações, justamente para que a formação do psicólogo, né, ela priorize as condições e as necessidades da nossa realidade brasileira. Segundo dados da ABEP, existem 198 instituições de ensino de psicologia no país. O número de cursos seria pelo menos 2 vezes maior, concentrados principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Para a professora Cecília Pescatori, nem todos, porém, conseguem desenvolver as condições adequadas para o ensino. Quando a gente fala num ensino adequado e qualidade, nós não estamos só falando da relação, né, da qualificação do professor, nós estamos falando numa estrutura que possibilite, né, este ensino. Então, estrutura desde biblioteca, estrutura de estágios, né, estrutura de projetos extensionistas, projetos de pesquisa, enfim, a universidade que esteja preocupada com uma qualificação no sentido de produção do conhecimento e de ensino também. Ao lado de outras carreiras como medicina e direito, as graduações em psicologia dependem de autorização do MEC para começarem a funcionar. Para a coordenadora do curso da Uninove, Yara Nico, isso foi uma vantagem para a instituição. Por orientação do Ministério, o curso foi montado seguindo as novas diretrizes, que seriam aprovadas 1 ano depois. Ele está baseado em umas diretrizes que eu diria que sinteticamente colocam como uma novidade, né, um currículo que é baseado num núcleo comum e em ênfase de aprofundamento. Um projeto pedagógico que não configure nem uma super especialização, nem um pupurri de quase tudo que o psicólogo pode fazer. Para os alunos, essa postura ajudou a olhar a carreira de uma maneira diferente e permite ter novas perspectivas para a profissão. Eu entrei assim com a expectativa da psicanálise, porque eu conhecia só esse ramo. Então, Freud, para mim, era assim, deusado. Hoje, já estou vendo outros caminhos, estou conhecendo outras coisas, porque a faculdade me proporcionou isso. Você entra numa faculdade, você não pode ter um olhar, né, cerrado, um olhar para uma área só. E você aqui, você está conseguindo isso. Você está conseguindo ter vários olhares, psicologia social, psicanálise, comportamental, fenomenologia. E você não precisa escolher. Você pode ir estudando, você pode ir vendo. E depois você faz um agrupamento para você ver aonde você quer ir, qual área você quer ir. Você não precisa ser um psicólogo clínico. Você também pode ser um psicólogo clínico. Mas você pode ser um psicólogo que trabalha na comunidade, por exemplo. Que o psicólogo tem muito o que fazer em outras áreas. Quanto mais psicólogos existirem, mais serviços e atendimentos aos serviços, né, nós teremos a população. O que nós não podemos fazer é uma defesa de muitos cursos e abertura de muitas vagas se ela não estiver atrelada a essa questão de uma política que também aumente os serviços de psicologia à população. Diversidade faz uma parada rápida e volta já já. Quando você acredita no esforço e na dedicação de um jovem, a vida dele começa a mudar. Novos caminhos surgem diante dos seus pés e o impossível deixa de existir. Se eu cheguei até aqui, foi porque alguém acreditou em mim. O primeiro degrau da vida de uma pessoa pode ser a sua ajuda. Empresário, dê um emprego a um jovem aprendiz. Lembre-se que você chegou até aqui porque um dia alguém lhe deu uma oportunidade. Você pode e você deve. Vamos começar esse segundo bloco com lápis e papel na mão. É a Agenda Diversidade. Entre os dias 2 e 9 de outubro, a Casa do Psicólogo promove o curso Psicologia Hospitalar, a Psicologia Clínica no Hospital Geral. As informações você consegue pelo telefone 30 34 3600, ramal 200, ou então pelo site www.casadopsicólogo.com.br. No dia 6 de outubro, a Livraria Pulsional promove o debate Políticas de Saúde Mental no Brasil.
A livraria fica em Perdizes, na capital paulista. Informações pelo telefone 3675-1190. No dia 15 de outubro, acontece na sede paulista do CRP o Seminário Nacional de Cursos de Especialização em Psicologia. Para obter maiores informações, ligue para 3061-9494, ramal 151, ou mande seu e-mail para eventos@crpsp.org.br. Adoção. Um momento especial na vida da família que vai receber um novo integrante da noite para o dia. E para a criança, que vai ter a oportunidade que lhe foi negada uma primeira vez, a de fazer parte de um ambiente familiar. Um momento em que a ação do psicólogo é muito importante. E o que dizer quando a adoção não é feita por uma família do formato tradicional? A Constituição do país prevê a possibilidade da adoção de crianças por homossexuais. Mas na prática, como isso ocorre? E qual deve ser o trabalho do psicólogo nesse momento? Diversidade ouviu sobre esse assunto Celso Fogaça. Formado pela Unip, Celso se especializou em psicologia jurídica e trabalha no Fórum da Lapa, na capital paulista, fazendo laudos para a vara da infância e da juventude. Se me perguntassem se eu sou favorável ou contra uma adoção por homossexual, eu diria que eu não sou nem favorável nem contra. Eu sou favorável a uma adoção bem-sucedida. Portanto, uma adoção bem trabalhada, bem elaborada, seja ela por homossexual, seja ela por heterossexual. O que precisa ficar claro é que numa adoção por homossexual, existe aí um problema que tem que ser muito bem trabalhado, entendendo a palavra problema como dificuldades, né? A sociedade vai cobrar dessa pessoa. Então nós, psicólogos, judiciário, que trabalhamos nesse tipo de caso, nós temos que investir bastante na preparação dessa pessoa, para que essa criança possa ter essa pessoa como bastante continente e possa crescer de uma maneira sadia. O que a lei proíbe é que duas pessoas do mesmo sexo adotem uma criança no aspecto legal, ou seja, que conste o nome dessa criança na certidão de nascimento dela. Portanto, uma pessoa vai adotar, seja ela homem ou seja ela mulher. E é esse o papel que ela vai ter na criação dessa criança. O que existe é uma dificuldade do homossexual, seja ele homem ou mulher, de procurar a vara da infância para fazer um cadastro, porque o preconceito é tão grande que às vezes ele mesmo se assusta da forma como vai ser recebido, né, nas varas. O papel do psicólogo aí realmente é preparar essa pessoa, é poder fazer com que essa pessoa entenda, por mais que ela esteja já preparada e assumido a sua conduta homossexual, é importante ela saber das dificuldades que isso vai gerar para ela no desenvolvimento dessa relação. Definitivamente não podemos mais limitar a família à sua formação tradicional da história contemporânea: pai, mãe e filhos. O conceito se expandiu e a formação familiar ganhou um sem número de contornos. Entender esse novo momento é um desafio para diversas áreas das ciências humanas. E para conversar sobre esse tema, a psicóloga Ana Bock entrevista a antropóloga Silvia Borelli. Silvia é pesquisadora na área de cultura contemporânea, autora de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Ela é professora dos programas de pós-graduação de Ciências Sociais da PUC de São Paulo e de Antropologia Visual no SENAC de São Paulo. Silvia, eu queria que você começasse nos contando um pouco como é hoje a construção familiar, porque assim, a gente está acostumado a pensar família sempre, pai, mãe, filhinhos, agregados, tipo avós ou tios. Ainda é assim a família moderna? Não, Ana, a gente realmente tem constatado cada vez mais, quer dizer, não só constatado do ponto de vista das pesquisas, mas constatado, acho que na vida cotidiana, né, que a família tem mudado muito. E eu acho que precisamos pensar que as construções familiares hoje estão cada vez mais diversificadas e cada vez mais inusitadas. Eu acho que essa palavra é uma palavra boa para pensar as diferentes composições. E a gente continua chamando de família. Você fez uma pesquisa com telenovela e utilizou a família como o lugar onde você fez a pesquisa. Como eram essas famílias e que critério você usou? Ou seja, a gente chama o que de família se ela se modificou tanto? Não, com certeza, papai, mamãe e filhinhos não é mais. Quer dizer, até sim, nós vamos ter várias composições familiares desse tipo, mas não vai dar conta de explicar o que está acontecendo do ponto de vista dos comportamentos e tudo isso. Nessa pesquisa, que era uma pesquisa que acompanhava
receptores de telenovela, a nossa preocupação era saber como que as pessoas assistiam telenovela. Um dos critérios básicos foi exatamente pensar nessa composição familiar, porque ainda as famílias são as unidades de recepção de telenovela. E, então, o que a gente fez? Não dá, tínhamos que buscar